Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Acesse lá futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Bom, e como a melhoria no ensino da matemática pode ajudar o Brasil a inovar? Bom, para que qualquer país cresça, é necessário investimento contínuo em inovação tecnológica e, claro, profissionais que dominem bem os números. Mas os resultados das avaliações dos nossos estudantes nessa disciplina deixam muito a desejar. De acordo com resultados de 2012 do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, no ranking que avalia 65 países, o Brasil caiu para a posição de número 58 no desempenho dos estudantes em matemática. Então, no programa de hoje, vamos discutir como atividades que desenvolvem raciocínio lógico podem repercutir no aprendizado de matemática e quais os reflexos que esses resultados podem ter para o desenvolvimento do nosso país. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o professor Celso Antunes, nosso consultor de educação do Canal Futura. Professor Celso, obrigado mais uma vez pela presença, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Prazer estar novamente aqui. Prazer é nosso. Também aqui ao meu lado está o Sérgio Maierovitch, ele é professor de matemática do Colégio Estadual Antônio Ruais. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Tudo bem. Agradeço a oportunidade. Obrigado pela presença. E ainda conosco aqui no estúdio está Osana Cavalcante, ela é gerente de educação básica do SESI Rio e representante do SESI Matemática. Osana, muito bem-vinda à Conexão. Obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Aproveite aí e acesse, vamos lá, ao nosso perfil no facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui essas várias equações que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrado aqui embaixo a sua questão. Ou ainda entre no Twitter, @Canal Futura, e mande aí a sua mensagem para a gente. Ou acompanhe aqui no nosso site, o nosso programa está ao vivo aí na tela do seu computador, basta acessar futura.org.br. E também tem a opção do bom e velho telefone, você pode ligar 0 operadora 21 2273 5020 e mandar o seu recado para a gente. Seja você educador, tem dificuldade em inovar no ensino da matemática, se você é estudante, tem aquelas dificuldades clássicas aí de como aprender e gostar de matemática, compartilhe essa história com a gente. Enquanto você faz isso, já começa aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os três ao estúdio. E eu quero começar aqui com uma frase do nosso consultor Celso Antunes, que ele diz que tem uma diferença aí entre o ensinar matemática e a ação de desenvolver no aluno a compreensão da matemática. Professor Celso, o que você quis dizer com isso? Eu creio que há um mito envolvendo o ensino da matemática de maneira geral, de que basta saber a matemática para ensinar. Agora, saber matemática e ensinar matemática são coisas diferentes. Nem sempre aquele matemático é capaz de ensinar bem, não é? E enquanto não removermos esse mito e não buscarmos professores que efetivamente saibam a matemática, mas saibam ensinar a matemática e criar condições para a aprendizagem, nós continuaremos, como foi mostrado, nessa horrível posição no ranking do PISA e em outros resultados onde a matemática se insurge como sendo a mola mestra da tecnologia e do progresso. Bom, aí tendo em vista a importância da matemática, da compreensão, né, ali ao fundo da matemática, o Serviço Social da Indústria criou inclusive o SESI, a Arena Matemática, o SESI Matemática. A Osana está aqui para falar um pouquinho para a gente a importância e por que então o Serviço Social da Indústria, o SESI, resolveu investir nessa área tão importante para a inovação. Nós começamos com uma pesquisa feita com mais de 600 empresas nas 5 regiões do Brasil, onde a gente perguntava o que falta ao trabalhador brasileiro. E a pesquisa apontou, né, que além da questão da liderança, de iniciativa ao empreendedorismo, o trabalhador brasileiro não tem competências da matemática, como raciocínio lógico, pensamento dedutivo, e que isso interfere muito na questão profissional, né, na sua qualificação profissional. E foi quando nós começamos a trabalhar não só com os resultados das pesquisas, mas também com os resultados das provas, em que nós constatamos que os estudantes brasileiros
tem um péssimo desempenho na matemática. E nós criamos o programa SESI Matemática, que dentre as ações, né, tem a Arena SESI, como você citou. Eu vou mostrar, inclusive, que a equipe de jornalismo do Futura registrou algumas ações da Arena SESI Matemática. Você encontra algumas dessas reportagens no canal do Interprograma Você Faz a Diferença na internet. Então, eu coloco aí na tela para você acessa aí o youtube.com/Você Faz a Diferença. E aqui tem várias reportagens que o pessoal acompanha aí dos parceiros do Futura. E tem aqui essas de 1 minuto e meio. Eu vou rodar aqui para a gente poder ver um pouquinho sobre um dos eventos que aconteceram na Arena SESI Matemática. Em uma tenda na praia, brincadeiras como carrinho e blocos de montar divertem a garotada. Não parece, mas as atividades têm em comum a matemática. Na escola eu tenho dificuldade, mas aqui foi mais fácil para mim, porque é na brincadeira que a gente aprende. De acordo com dados da ONG Todos pela Educação e da Prova Brasil, mais de 70% dos estudantes brasileiros de ensino fundamental e médio têm baixo aproveitamento na disciplina. A Arena SESI Matemática, uma iniciativa da Firjan, aposta em novas formas de ensinar para mudar esse quadro. E nós estamos expondo aqui uma sugestão de uma forma lúdica, de uma forma criativa, levar os jovens e as crianças a aprenderem matemática. Essa iniciativa que o SESI está tomando hoje é realmente muito positiva, porque desperta o interesse do estudante, do jovem e da criança até para a matemática. O professor se surpreendeu com o interesse dos estudantes. O que eu achei mais interessante é como eles estão interagindo também com a matemática, sem perceber que é matemática, como isso está gerando um certo prazer neles, né? A gente viu aí, eu quero destacar a fala da menina, a primeira entrevistada na reportagem, dizendo que o conteúdo é o mesmo, mas na escola ela tem dificuldade, mas ali para ela era uma brincadeira. Então, como é esse desafio, Osana, de transformar o mesmo conteúdo, mas torná-lo mais atrativo para esse aluno? No programa SESI Matemática, a gente tem como foco melhorar o ensino através também do professor, né? Capacitando esse professor a dar uma aula diferenciada. Então, é mudando a forma de ensinar, né, que o aluno vai se sentir mais acolhido, mais perto e mais interessado. E tem também a questão dos recursos tecnológicos. Nós estamos tirando esse conceito de uma aula muito rotineira, muito voltada para explicações no quadro, memorização de fórmulas, para uma aula mais animada, utilizando games. Né? Um dos recursos que nós usamos são os games de matemática, que contém a disciplina, tem conteúdo de matemática, mas é passado com essa forma interessada que o aluno gosta, né? Que é desafios, são os desafios. O aluno tem lá toda uma estrutura do game mesmo, né? Que tem várias passagens, mas ao mesmo tempo ele se sente estimulado porque aquilo rola como uma brincadeira e vai acontecendo de uma forma muito despretensiosa, mas ali tem todo um conceito matemático que está sendo ensinado para esse aluno. Importante, né? Ressaltar essa questão de como o mesmo conteúdo pode ser apresentado de diversas formas e essa interação do aluno é cada vez mais importante. Agora o Sérgio está aqui ao meu lado, professor de matemática, que dá aula há bastante tempo já dessa disciplina. Já há algum tempo, né, Sérgio? Sem detalhes. Eu queria passar para você também essa pergunta em relação ao desafio de tornar esse assunto interessante para o aluno. Sei que você tem conseguido, de certa forma, que a garotada se interesse mais por essa disciplina, que é o fantasma para muitos, né? Poxa, nem fala. O grande problema hoje, para mim, do educador, do professor, é motivar o seu aluno, fazer com que o aluno tenha prazer em estudar matemática. E como é que a gente vai conseguir isso? Com a minha experiência em escola pública, com a série de limitações de recursos que nós temos, a ideia é transmitir a matemática através de projetos. Projetos que levem o aluno a conseguir fazer o link entre os conteúdos ministrados e o seu dia a dia. Quando o aluno percebe a aplicação daquilo que ele está estudando no seu dia a dia, ele se motiva. E ele motivado, ele rende mais. Ele tem o prazer de ir para a escola, ele tem o prazer de desenvolver aquela atividade. Então, por exemplo, eu desenvolvi 2 projetos com os meus alunos de ensino médio, alunos na faixa de 14 a 16 anos,
O último agora foi de educação financeira. Eu tinha que ensinar alunos de primeiro ano do ensino médio aquela ideia das operações matemáticas com fração, MMC, meu Deus, né? Função de primeiro grau. Então, consegui, através da educação financeira, trabalhando planilhas de gastos, que ele leva para casa, preenche junto à sua família, a família participa do projeto. Isso é importantíssimo também nesse momento que a gente tem visto tanto aí a questão da economia, pautar as discussões dentro das famílias também, no orçamento familiar, então acaba trazendo a escola para dentro da discussão da família. Isso, e isso trouxe vários detalhes positivos. Primeiro, que a família teve uma arrumação, vamos dizer assim, da sua renda familiar, das suas receitas. Com isso, pôde programar melhor os seus gastos. Começou, em muitas famílias, a sobrar dinheiro. O jovem é consumista naturalmente. Ele quer a roupa da moda, ele quer o tênis da moda, ele quer o celular da moda. E normalmente, ele é limitado. Nós trabalhamos com crianças de comunidade mais carente. E isso faz com que a família possa dar condições com que o aluno melhore. E em alguns casos, estou lembrando de 2 ou 3 aqui, que a família conseguiu até, orientado pelo projeto, a desenvolver uma atividade que aumentasse sua renda, como fabricar chocolate caseiro, né? Então, como complementar a renda a partir... Marido de aluguel, aquele que faz os reparos em casa, que a gente vai trabalhando isso. Rapaz, você não imagina como a gente conseguiu melhorar o ambiente de sala de aula. Conseguimos algo que é importante para a educação, o professor Celso sabe muito bem disso, que é trazer a família para dentro da escola, porque a família passou a se interessar pelo que o filho faz na escola. Eu queria aproveitar esse gancho que você fala de misturar um pouco, né, sair da sala de aula, misturar essa questão do conceito do que é a matemática. Professor Celso, a questão de ver a matemática como uma disciplina separada, né, e não como um conceito aí que permeia todos os conteúdos, isso, de certa forma, em outros países já tem avançado, né, na aplicação de pensar uma escola um pouco mais integrada, e não matemática separada e línguas e cada disciplina a interdisciplinaridade, não é? E é interessante, Cristiano, que se fala muito no Brasil, particularmente ligado aos exames do Enem, na competência. Mas poucas pessoas se percebem disso que foi errado aqui. Competência é materializar, é transformar o saber no fazer, não é? E a matemática é muito propícia para isso. Se eu não sei fazer, não é? Do que adianta o meu saber? Não é? E é nesse contexto que esses trabalhos que eu estava colocando e sobre o qual nós conversamos e que o SESI também faz, que se torna muito importante, porque o aluno não está aprendendo para fazer uma prova, mas para viver, para se relacionar e, ocasionalmente, num determinado momento, aquilo se transforma na prova que ele faz. Muito bacana. Tem várias participações chegando para a gente já aqui. Você pode e deve mandar a sua pelo Facebook, pelo Twitter e pelo telefone. Já compartilho aqui com vocês o Erivaldo Lima, lá de Alagoas, mandando recados para a gente. Obrigado, Erivaldo, pela participação. E ele conta aqui que sempre teve a mentalidade de que matemática era um bicho de 7 cabeças. Quem nunca ouviu essa frase, né? Você também, com certeza, não está sozinho, Erivaldo. Mas ele fala que com o passar dos anos e o desenvolvimento do hábito de estudar matemática, ele começou a ver a importância da matemática para o seu dia a dia. Então, fico feliz aí que você tenha mudado um pouquinho o conceito sobre a matemática, Erivaldo. Erivaldo, e a Maria, diga lá. Uma observação. Erivaldo, se você não aprender matemática, não tente dirigir um carro. Não tente, porque é pura matemática na aplicação das distâncias, da proximidade, né? A velocidade. A velocidade, tudo está muito ligado. É o saber fazer. Bom, aqui tem também a participação da Maria das Graças, do Rio de Janeiro, contando aqui que viu a reportagem que a gente mostrou agora há pouco da Arena Matemática e ela conta que sempre teve muita dificuldade e está interessada se o SESI também tem cursos para adultos, que ela pudesse aprender um pouquinho de matemática, Osana. Nós temos, o SESI oferece para adultos, né, que não tem ensino fundamental e médio, tem a EJA, e todos os nossos alunos da EJA recebem o programa SESI Matemática. Porque o programa SESI Matemática não só está no Estado, nas escolas do Estado, mas na própria rede SESI. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para você de casa, então, o site do SESI Matemática, que você pode acessar aí, frigia.org.br/SESI Matemática,
para saber mais aí sobre essas iniciativas citadas aqui pela Osana. E eu tenho também aqui mais uma reportagem para mostrar para você de casa. Vamos deixar só esse endereço mais um pouquinho aí. Eu mostro aqui do YouTube, que são mais imagens, que tem uma outra reportagem que o pessoal do Você Faz a Diferença fez só sobre as atividades do SESI Matemática. A gente pode deixar as imagens rolando aqui, que eu quero ouvir da Osana, sobre a questão do desenvolvimento, né, dessas atividades diversas. A gente viu na outra reportagem a questão dos blocos de montar, que a criançada adora. Eu sou adulto, mas também adoro esses brinquedos de montar de blocos. A gente vê a garotada ali criando, inovando, e a gente sabe que a partir desse momento que se apropriam desses conteúdos tão jovens assim, isso ao longo da vida profissional, como você disse, lá na frente vai ter todo uma repercussão, um reflexo, né, para esse profissional que vai poder olhar mais além, vai conseguir fazer um pensamento mais lógico. Como é que vocês conseguem pensar essas atividades que a gente está vendo aí a partir desse objetivo final, né, de tornar esse adulto, esse profissional mais capacitado? E a gente pensa a matemática, como o professor falou, de uma forma mais aplicada, né? Um objetivo de que ele experimente a matemática e que não seja essa matemática que nós conhecemos, só uma matemática muito de memorização, para fazer prova, né, professor? Muito utilizada só para fazer prova. Então, nós queremos que os nossos alunos e os futuros profissionais, sejam da indústria ou de outras instituições, no caso, eles tenham essa capacidade de experimentar, de descobrir, de se empreender em algum projeto, né? Porque é um projeto que trabalha o tempo inteiro com solução de problemas. Nós queremos que esse jovem, ele seja desafiado, os games trazem essa possibilidade, são mais de 60 mil desafios nos games, e que ele entenda que a vida é esse processo, né? De você se jogar nas questões, de você aprender, de você buscar as soluções, conhecendo melhor, estudando, experimentando. Esse é o ensino da matemática, né? Solução de problemas práticos do cotidiano. Isso é que incentiva, que motiva o jovem a participar de todo o processo educacional. Se ele não tiver essa motivação, não importa se a escola é pública ou se é privada, ele vai se desmotivar. Até porque nós sabemos hoje que a tecnologia, as redes sociais, são muito mais interessantes que, de repente, aquela sala de aula tradicional. O professor em pé, os alunos sentados. Né? Agora, mesmo a rede social, o que está por trás? Né? Todos os algoritmos, né, que fazem o Facebook acontecer, o Twitter, de repente trabalhar o conteúdo que está ali no bolso do aluno, está na mochila dele, que o professor está impedindo que ele pegue o celular. Vamos trabalhar como é que funcionam, de fato, as métricas das redes sociais. Trabalhando esses exemplos muito práticos, né, para que eles entendam o porquê da matemática, como ela é aplicada no nosso dia a dia. É isso que nós queremos resgatar. Você abordou bem a questão de solução de problemas. Quando a gente fala da matemática, a solução de problemas, a gente pensa logo daquele monte de conta que a gente vai fazer. Mas é a solução de problemas do dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa sobrevivência. E qualquer conceito de inteligência que existe acaba, de uma certa forma, dizendo que é a capacidade de resolver problemas. Isso. Qualquer manifestação inteligente está ligada à solução. E a matemática, portanto, pode capitanear esta ideia de abrir a inteligência e depois da inteligência aberta de fazê-la realmente materializar aquilo que se sabe na vida que se vive. E como a gente estava conversando ali dentro, né, professor? A questão da formação do cidadão. Um país precisa disso. Sem dúvida. O nosso futuro precisa da criação de um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres. E a escola pode traduzir isso. A matemática pode ajudar nisso. E a gente tem falado bastante também sobre a importância do ensino, do aprendizado de programação nas escolas, e também programação passa lá pelo básico da matemática, obviamente. Então, sem essa base bem construída da matemática, fica muito difícil a gente conseguir pensar aí em profissionais bem-sucedidos, em estudantes que vão se encantar mais com esse tipo de conteúdo e poder aplicar isso lá para frente. E, claro, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Agora, uma questão fundamental de tudo isso que a gente está falando aqui passa pela pergunta da Lúcia de França, de Guaratinguetá, lá em São Paulo. Obrigado, Lúcia, pela participação aqui no Conexão de hoje. E ela conta que foi professora de matemática por 33 anos e sempre procurou interagir aí a matemática com demais matérias escolares, e as crianças sempre se surpreendiam com essa mistura de conteúdos. Mas o que ela fala aqui é dessa questão da professora ter a iniciativa de colocar o conteúdo da matemática de uma forma inovadora. Isso muitas vezes passa
pela formação do professor, Celso Antunes? Essencialmente, essencialmente. Quando eu disse que um mito que o Brasil tem que resolver é a ideia de que saber matemática é suficiente para ensinar matemática, está colocado o problema. Ensinar matemática é muito mais importante do que, na verdade, apenas conhecer. E, portanto, é a capacitação docente a grande resposta. Muito bem. Eu queria dar parabéns à professora Lúcia, 33 anos de docência, com certeza é uma vitoriosa, né? Sem uma dúvida. santa. Uma apaixonada pelos números também, sem dúvida, né? A gente está quase chegando aqui ao fim do programa, só queria realmente colocar de novo na tela aí o site do SESI Matemática. Para você de casa que for interessado nas atividades, você pode, a partir do site da Firjan, procurar aqui, saber um pouco mais, saber mais sobre a Arena SESI Matemática, e também tem aqui muito conteúdo para os educadores, né, Osana? Tem. Nós temos um portal e agora nós estamos começando as formações que vão ser também à distância. Então, falando da importância do educador, também se renovar é importante isso. Porque a gente quer que ele mude a forma de ensinar e para isso nós vamos dar essa oportunidade, né, de como conhecer uma outra forma de ensinar a matemática que não seja a que ele aprendeu, né, porque ele também ensina da forma com que ele aprendeu. E aí nós temos o portal que eles vão poder acessar, professores de matemática, e fazer o curso gratuitamente. Esse é o desafio, né, de a gente conseguir também não só como aprendemos, querendo replicar aquilo, mas quem sabe ressignificar, reaprender como ensinar o tempo todo. Acho que esse é o grande desafio dos educadores, né? Perfeito, concordo. Bom, professor Celso, só considerações finais aqui sobre a importância da matemática para o desenvolvimento do nosso país, essa tecla que a gente bate tanto aqui. Poucas palavras, mas que sinto ser verdadeiras. Sem conhecimento de matemática, não se faz um arroz com feijão. Volto a reiterar, não se dirige um carro, não se conserta uma casa, não se relaciona com outro, não se aprende valores. É essencial, porque é a ferramenta que materializa o saber, transformando no fazer. Bom, quem sabe para o próximo PISA, esse Programa Internacional de Avaliação de Alunos que eu citei no começo do programa, que estamos na posição 58 entre os 65 avaliados no mundo, quem sabe no próximo a gente consegue, né, galgar melhores posições. Estamos aqui todos na torcida, né? Principalmente na matemática. Principalmente na matemática. Bom, por agora a gente precisa encerrar, então. Obrigado, Osana, professor Celso, professor Sérgio, obrigado aos três pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje no Conexão Futura. Nós agradecemos. Muito bom.